O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis. Bom dia, querido amigo, querido irmão das nossas comunidades, das nossas igrejas aqui do nosso distrito. Muito bom estar falando com vocês em mais um sábado. Queria mandar um abraço para o pessoal do Água Azul, da Igreja do Jatobá, da Comunidade Sentir e também da Igreja do Mutirão. Essas são as 4 igrejas, as 4 comunidades que fazem parte do nosso distrito. É muito bom estar falando com vocês em mais um sábado. E a cada sábado é um aprendizado novo que a gente está extraindo da lição, na verdade da Bíblia através da lição, na verdade. E sábado passado nós vemos como Jesus e os discípulos consideravam a Bíblia. Como o estudo geral, né, está em torno da interpretação da Bíblia, a gente estudou durante essa semana sobre a sua autoridade, sobre a sua fonte autoritativa. Nós sabemos que ao redor do mundo, todas as igrejas, né, têm como base a Bíblia. Né? Todas as igrejas cristãs, as religiões cristãs, professam a crença em Deus, em Jesus, elas têm como base a Bíblia. Só que muitas delas não a têm como fonte autoritativa na interpretação das suas doutrinas, nas interpretações teológicas. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para esses detalhes e... Claro, a nossa interpretação ela está baseada em 5 aspectos importantes, né, da nossa vida, que é a tradição, a razão, a cultura, a própria Bíblia e a experiência. Então nós vamos perceber que toda a nossa interpretação da Bíblia ela tem como raiz esses 5 aspectos aqui que nós vamos analisar com muito cuidado agora. E peço a você que já se reúna aí com todo mundo, com a sua família na sala, tá? Pega aí os filhos, a esposa, o marido, junta todo mundo na sala, os vizinhos, porque ali são o momento de compartilharmos o conhecimento da Bíblia. E o tema geral, né, o texto base que a gente analisou durante a semana está em Isaías, capítulo 8, verso 20. Se você tem a sua Bíblia, pega ela aí. Nós vamos ler esse texto novamente, eu tenho certeza que você leu ele aí muito durante a semana. Mas vamos ver o que esse texto revela para nós. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Muito bem, qual a lição primordial que nós já podemos extrair aqui? Se a nossa interpretação não tiver base na própria Bíblia, se os textos não comprovarem aquela teoria, aquela ideia que nós estamos desenvolvendo, se ela não tem como base a lei de Deus, o testemunho de Jesus, o testemunho que Deus deu através dos profetas, nós não temos como ter base bíblica e muito menos a aprovação de Deus com relação à nossa ideia, à nossa interpretação. Eu tenho certeza que você já teve aí muitas experiências, né? Nós vamos falar de experiência aqui. Eu tenho certeza que já teve muitas experiências aí de
de às vezes interpretar a Bíblia de forma errada, de não compreender o contexto dela, ou ver outras pessoas ensinando bizarrices por aí, né? Então, assim, nós temos aqui a indicação de Deus qual deve ser a nossa preocupação. Primeiro, a ideia ela tem que ter a base bíblica. Se ela não falar de acordo com o que a Bíblia ensina, nós devemos deixar aquela ideia de lado e procurar, né, alimentar a nossa mente com as verdadeiras ideias, com aquilo que realmente Deus está ensinando através da Bíblia. É muito comum nós vemos pessoas falando, profetizando hoje, né, tendo visões. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque se essa forma de agir, dizendo que é um cristão, se essas visões, essas profecias não têm base bíblica, nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos em enganos. E para começarmos, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por mais um sábado, obrigado por estar aqui conosco. Pedimos mais uma vez encarecidamente que o Espírito Santo seja o nosso professor, que o Senhor direcione, Pai eterno, este estudo e que possamos extrair aqui, ó Pai, os principais detalhes, as principais lições, ó Pai, de como nós devemos interpretar a Bíblia, de como nós devemos considerá-la como autoridade na sua própria interpretação. Então nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é possível que você esteja na sala de casa assistindo pela televisão, mas você também pode estar no seu computador, no seu smartphone. Então, se você está nessas plataformas, eu gostaria que você deixasse o seu comentário da sua experiência da lição, com a lição esta semana. Então, não deixe de comentar aqui embaixo, tá bom? Deixe aí o seu comentário, como é que está sendo como foi a lição da semana para você, e eu vou lançar algumas perguntas aqui, tá ok? Muito bem, então vamos direto para o primeiro tema de domingo, que fala um pouco sobre a tradição. Gostaria de começar dizendo que a tradição é algo muito bom, claro, dependendo de como ela seja praticada, como é essa tradição, né? Então a tradição ela é algo muito bom. Por exemplo, no tempo de Jesus, a tradição de servir suco de uva no casamento, né, de comer somente com as mãos lavadas, não precisa nem dizer que suco de uva faz muito bem à saúde, né? O suco natural, claro, não em excesso. E também comer lavando as mãos, ato de higiene, né? Então perceba, essas tradições que eram realizadas ali no meio do povo, era uma tradição judaica, essas tradições elas eram boas. Em nossos dias, quais tradições mais comuns que podemos analisar que são positivas, né? A ceia de Natal, como é que você realiza a sua ceia de Natal com a sua família? É muito bom, está todo mundo juntar, mas é todo mundo mesmo, os primos, os avós, né? Quando junta aquela ceia que todo mundo, vem todo mundo de todos os estados, até fora do país, quem mora, e vem se junta todo mundo ali na data de Natal para realizarem a ceia. E também tem aquelas que realizam o almoço no final de semana, né? O famoso almoço na casa da sogra. Eu costumo de vez em quando comer na casa da minha sogra e é muito bom estar reunido em família. Posso dizer que essa é uma tradição entre nós. Nós nos reunimos ali, às vezes aos domingos, para almoçarmos juntos. Então isso é muito bom. A tradição ela nos conecta às nossas raízes, né? Estar perto das pessoas que a gente ama, cultivar os bons relacionamentos. Realmente é muito boa essas tradições para o nosso bem-estar. Só que Jesus trouxe alguns cuidados que está no capítulo 7 de Marcos. E ali o contexto da história é Jesus vindo com seus discípulos. E, claro, eles estavam com muita fome ali e os discípulos começaram a comer, especificadamente na cidade de Genezaré. Essa cidade, Jesus tinha chegado ali com os discípulos, estavam famintos. Os discípulos nem lembraram da cultura, foram logo meter a mão na comida e começaram a comer. Aí vieram os fariseus, os escribas. Ei, mas peraí, Jesus, que negócio é esse? Como é que teus discípulos estão comendo aí sem lavar as mãos? Está desrespeitando a tradição, que negócio é esse? Muito bem, Jesus trouxe à luz aqui que essa tradição era passada de líderes, né, de mestres para os seus discípulos. E até então isso era muito tranquilo. Contudo, na época deles isso já estava demais. E aí os fariseus foram lá questionar Jesus, mas espera aí, por que não pode comer e tal? Eu vou destacar aqui desse capítulo o verso 13, que é o cuidado, é o alerta que Jesus nos faz com relação às tradições. Perceba, o verso 13.
invalidam a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Pois é, Jesus confrontou aqui eles porque era tapar o sol com a peneira, né? Era carregar água no cesto. Eles estavam preocupados com o cisco no olho do irmão, esquecendo da trave. Lembra desse ensinamento que Jesus nos trouxe? Eles estavam preocupados com o cisco no olho, com comer ali sem lavar as mãos, e Jesus confrontou que eles faziam coisas piores, né? Outras coisas piores, enfim, não praticavam na essência através do amor, do cuidado, do zelo com a palavra de Deus. Então eles deixaram a tradição ultrapassar os ensinamentos celestiais, os ensinamentos divinos. E é esse cuidado que Jesus nos traz aqui. Se a nossa tradição, se a tradição familiar, ela fere os nossos princípios, nós precisamos ligar a nossa lanterninha, né, a nossa lanterninha ali de alerta, né, para que a gente tenha cuidado, muito cuidado também ao saber responder, ao saber se comportar diante disso, porque afinal é uma tradição de família, né, e a gente tem que saber ter muito cuidado, a sabedoria de Deus, buscar conhecimento, pedir conselhos. Se existe alguma tradição na sua família que fere os seus princípios, ou se você se sente excluído, não precisa sentir assim, né? Mas também não podemos abrir mão dos princípios bíblicos, ou seja, dos ensinamentos da Bíblia, não colocar as tradições humanas acima desses ensinamentos. Muito bem, chegou aquele momento especial onde você vai poder interagir conosco, deixando a sua resposta, o seu comentário aqui embaixo, tá? A primeira pergunta relacionada aí ao tema de hoje, de domingo, que é a tradição, é: como Jesus reagiu a algumas tradições humanas na sua época, certo? Então você já vai poder comentar aqui e deixar a sua resposta aí para contribuir para o aprendizado de muitos outros que vão entrando aqui no nosso vídeo, tá bom? Então deixe a sua resposta aí. Como Jesus reagiu a algumas tradições humanas nos seus dias? Muito bem, chegamos à lição de segunda-feira, onde vamos falar um pouquinho sobre experiências. Vamos lá. Deus nos criou para isso, para vivermos através das experiências. Ele colocou os recursos, né, da natureza para experienciarmos. Isso modifica de forma poderosa a nossa visão de mundo e como enxergamos, né, e damos significado às coisas. Muito bem. Quando esses significados, quando essas experiências são carregadas de coisas ruins, de frustrações, isso pode prejudicar muito a nossa forma de interpretar as coisas, nosso estilo de vida. Você já ouviu alguém por aí frustrado com Deus por algum problema que enfrentou com alguma pessoa? Ou até deixá-lo de segui-lo por isso? Já viu alguém assim? Muito bem, eu já tive essa experiência negativa também de ouvir uma história nesse sentido. Ou até mesmo alguém que participa de uma comunidade, uma igreja, que sempre conversa e diz que se sente privado, preso e expressa fortes desejos de não pertencer mais àquele local. Você já ouviu alguém assim também? Muito bem. Quando as nossas experiências, elas são assim, sabe, muito carregadas de frustrações, de ressentimentos negativos, isso pode prejudicar sim a nossa visão, a nossa forma de interpretar. E aqui na experiência nós vamos ver agora no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, você pode pegar sua Bíblia comigo aí, pode pegar sua Bíblia aí e acompanhar a leitura comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 3. Olha só o que Paulo diz. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu gostaria de perguntar, antes de discorrermos um pouco sobre esse texto, o que esse texto revela sobre os limites da confiança nas nossas experiências. Olha só, o que é que esses 3 versos que a gente leu agora, o que é que eles revelam aí sobre os limites que devemos ter. Paulo afirma aqui que ele estava cuidando do povo, né,
zelando deles, alimentando-os espiritualmente, para que eles não caíssem em enganos, para que não fossem, através de outras pessoas, influenciados a abandonarem aquele princípio bíblico, aqueles ensinamentos extraídos da própria Bíblia. Nós sabemos que Paulo era conhecedor, era um ávido leitor da lei, das escrituras. Ele conhecia a parte teórica, mas não tinha aquele conhecimento, aquela aproximação de Deus. E depois dessa conversão, ele começou a palavra de Deus passou a ter mais sentido para ele, e ele começou a ensinar com o sentido verdadeiro que Cristo veio nos deixar. E ele estava preocupado. Ele estava demonstrando preocupação aqui para que o povo não se deixasse ser levado, né, pelas experiências negativas, até mesmo pela forma que ele foi anteriormente, pela forma arrogante que ele agia com os cristãos. Então nós percebemos aqui que a nossa experiência ela deve ter uma base bíblica. Nós não podemos desejar tudo e sair correndo em direção a tudo que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem. Precisamos questionar, precisamos buscar na Bíblia se esse desejo, né, quantos erros poderiam ser evitados, né, se consultássemos, se pensássemos mais, se analisássemos com mais carinho e cuidado acerca das nossas experiências e como interpretar a Bíblia Sagrada. Agora que você deixou seu comentário aí, nós vamos entrar propriamente dito aqui no tema, falando um pouquinho sobre a cultura, né? O que é a cultura, né? Simplificando aqui, a cultura ela é o conjunto de crenças, né, costumes e tradições de um determinado grupo social. E ela tem uma influência muito grande sobre a nossa vida na sociedade a qual estamos inseridos. E aqui no Brasil nós percebemos que esse é um país, né, este é um país de a diversidade de culturas. Basta comparar norte, sul, leste, oeste, aí, né? Regiões norte, regiões nordeste. Por exemplo, eu sou da Bahia e moro hoje aqui em Altamira, no Pará. É uma diferença muito grande. Lá nós comemos acarajé, que vocês tomam açaí, né? Então, olha só a diferença de cultura dentro da culinária, mas, claro, tem essa questão também do comportamento, da personalidade. Nós baianos somos muito intensos, muito assim animados, muito alto astral, né? Não que o paraense não seja, mas o baiano tem mais essa personalidade mais forte nesse sentido. Eu mesmo já me adaptei bastante aqui ao Pará, mas precisamos entender que a cultura ela é um aspecto da criação, e como a criação ela também foi manchada pelo pecado. Vejamos um texto que está em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, eu gostaria de perguntar para você: como viver no mundo e não ter uma mentalidade mundana? E aí? Como viver aqui nessa terra com toda essa influência de toda essa cultura que muitas vezes é permeada por coisas ruins? Como viver aqui e não ter uma mentalidade desse mundo? Você já pode deixar sua resposta aí, nós vamos ler o texto aqui, à luz do texto bíblico a gente vai tentando encontrar a resposta. Muito bem, mas eu queria que você já deixasse a sua aí, a sua contribuição. O texto diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha só que texto interessante. Ele é bem direto, não tem voltas aqui. Nós estamos inseridos no mundo, mas não devemos amar o mundo. Ou seja, diante dessa cultura ruim, devemos criar uma contracultura baseada nos princípios bíblicos. Nós não podemos nos excluir das pessoas e fugir do meio social. Pelo contrário, devemos, igual a Jesus, estar no meio delas. Mas, claro, não amando o mundo, mas amando os princípios celestiais, para que esses princípios sejam levados às outras pessoas. Devemos elevar, devemos orientar, auxiliar as pessoas a enxergar que o caminho que seguimos, os caminhos, os princípios que a Bíblia ensina, os caminhos que estão ali, são melhores para nós. Porque Deus é um Pai de amor e Ele cuida de cada um de nós, certo? E aí então nós percebemos que tudo isso só será possível se estivermos ancorados nos princípios celestiais, em contato constante com a Bíblia. Então,
A cultura ela não pode ter uma autoridade acima da Bíblia. Pelo contrário, nós devemos absorver todo o princípio bíblico e trazer para a nossa cultura para que ela seja influenciada pelos princípios bíblicos. Ok? Compreendido agora um pouco o aspecto da cultura, vamos entender agora um pouquinho mais sobre a razão, né? Que é um outro pilar, é uma outra raiz, né? A qual nós interpretamos as coisas à nossa volta, e principalmente a Bíblia. Deus nos criou seres pensantes, amém? Glória a Deus por isso, né? Nós somos seres racionais, seres pensantes, para raciocinar. Só que no século XVIII, com o surgimento do iluminismo, a razão ela ganhou uma proporção muito grande, além da nossa compreensão de pensar e raciocinar. Com isso, o racionalismo acaba prejudicando a nossa visão, né? A nossa forma de entender a verdade através da experiência sensorial. Então, nós precisamos compreender que essas visões, esses conceitos acabam dificultando e impedindo que a gente entenda um pouco mais sobre a Bíblia, os aspectos principalmente sobrenaturais. Uma parte da Bíblia foi afetada com o surgimento dessas visões, né, desses conceitos aí do iluminismo, porque ele vai além, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ter razão, tem que ter racionalidade, né? Tem que ter lógica, se não tem, não precisa ter credibilidade. Então percebemos que os evangelhos são completamente afetados com essa ideia, porque Jesus ele nasceu de forma milagrosa, né? A gente sabe disso, através do Espírito Santo, Maria sendo virgem, né? Coisa que é impossível acontecer, coisa que a razão não compreende, né? Obviamente. A sua ressurreição, morto após 3 dias ressuscitar, né? Subir ao céu de forma sobrenatural, principalmente os seus milagres que ele realizou, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes. Muito bem, nós percebemos a dificuldade que temos, né, e como as pessoas aí ao redor do mundo são afetadas com isso. Mas vejamos um texto bíblico que vai com certeza trazer esperança para o nosso coração e nos dar certeza onde deve estar ancorada, solidificada a nossa crença, a nossa visão, certo? Provérbios capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte, olha só. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí eu gostaria de perguntar para você, meu amigo, por que a obediência a Cristo em nossos pensamentos é tão importante? E aí? Por que ela é tão importante em nossos pensamentos? O texto que a gente leu diz que o temor do Senhor. Precisamos ter a Cristo como nosso Senhor. Não, na verdade, não podemos chamar Jesus de Senhor ou Deus se nós não obedecemos, porque é uma contradição. Então, se Jesus ele é Senhor, se nós o consideramos Senhor, nós devemos obedecê-lo. E está aqui a grande lição de aprendizagem. Nós devemos obedecer a Cristo, tudo aquilo que Ele pede, porque senão nossa visão pode ser afetada através desses movimentos que surgem ao longo da história, através dessas teorias que acaba danificando um pouco a nossa visão de interpretação das Escrituras, certo? Chegamos ao último tema do estudo dessa semana e ele não é menos importante, pelo contrário, ele é a base para todas as interpretações do plano de Deus para a nossa vida, para discernir o que é espiritual precisa ser espiritual, e aqui está a Bíblia como a nossa fonte autoritativa. O Espírito Santo que inspirou os profetas a escrevê-la, ele nos guia em harmonia com a Bíblia e através dela. A sua função é expor os nossos erros através da Bíblia e apontar para Jesus, aquele que pode resolver os nossos problemas de fraqueza. Não temos dúvida que a Bíblia é a maior fonte autoritativa das nossas regras, fé e prática no nosso cotidiano. Não temos dúvida disso. Mas é comum vermos hoje as pessoas dizerem que Deus fala diretamente com elas nos encontros, né, religiosos, nos cultos. Dificilmente hoje vemos a exposição da palavra, a exaltação dela. Pelo contrário, vemos homens sendo exaltados porque Deus fala diretamente com eles. Houve um período assim, no período da Reforma com Martinho Lutero, quando teve um período que ele foi retirado, o grande conflito relata isso.
as pessoas começaram a rasgar as Bíblias ali e dizer que Deus falava diretamente com elas, ou seja, a Bíblia não tinha mais essa autoridade. Então nós percebemos que há um risco muito grande de compreender que o Espírito Santo, de querer entender que o Espírito Santo é um substituto da Bíblia, de que ele fala diretamente com as pessoas e a Bíblia não tem mais autoridade. Existe um perigo muito grande nisso aí. E por fim percebemos que não nos cabe julgar a Bíblia. Nós não temos esse poder, pelo contrário, ela que tem o poder de nos julgar, porque ela é a revelação da boa e perfeita vontade de Deus, que é a revelação do seu amor para nos salvar. Tem um texto na Bíblia que eu gostaria de destacar, está no livro de João, capítulo 5, versos 46 e 47, que diz o seguinte: porque se de fato creieis em Moisés, também creieis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Olha só, Jesus ele deixa bem claro aqui que a Bíblia, e quando ele cita Moisés, ele está se referindo ao Velho Testamento, e as palavras dele, o Novo Testamento, ou seja, a Bíblia, né, de forma holística, completa, nós percebemos ele indicando as Escrituras como a fonte de base. Como crer em Jesus se a gente não crê no Velho Testamento? Como crer no Novo se não crê no Velho? Como crer no Velho se não crê no Novo? Então, precisamos examinar as Escrituras como ela mesma orienta, porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade como ela nos orienta. Isso é muito destacado, principalmente no Evangelho de João e no livro de Atos. Percebeu a importância da Bíblia? Ela é a fonte autoritativa, ela é a revelação da boa, perfeita vontade de Deus, e ela que vai continuar nos guiando nesse mundo de trevas e escuridão, nos prevenindo contra as teorias, as crenças e principalmente as formas errôneas de interpretá-la. E que o Espírito Santo permaneça comigo e com você. Foi muito bom estar com vocês aqui em mais um estudo. Aguardo vocês no próximo e vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, obrigado pelo teu ensinamento deste sábado. Obrigado por ter estado conosco aqui e abençoe a nossa família. Nos dê uma mensagem maravilhosa agora, que possamos entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, que possamos cantar, que possamos aproveitar esse sábado maravilhoso contigo. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Provai e vede. História de hoje: de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro, e tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não, o senhor está despedido, pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Doutor Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão.
acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu à encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado no sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com o salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Olá, bom dia, feliz sábado, que bom estarmos juntos em mais um sábado adorando ao Senhor. Muito embora não é do jeito que a gente gostaria, nós estamos aqui sentindo a presença dele. Que bom foi poder estudar a lição, que bom foi poder ouvir o testemunho agora do Provai e Vede. E agora temos um momento de continuar adorando a Deus, só que agora de uma forma diferente, através dos nossos dízimos e nossas ofertas. Eu sei que, quem sabe, você esteja aí pensando como é que a gente faz para adorar a Deus, mesmo em casa com dízimos e ofertas. Pois é, nós vamos fazer como já fizemos nas últimas 2 semanas. Nós vamos separar um recipiente aí em casa, nós vamos, ou quem sabe uma caixinha, e você vai ofertar aí na sua casa mesmo. Depois você pode encaminhar a sua oferta ou o seu dízimo para a tesouraria da igreja. Você pode também transferir uma transferência bancária nas contas que nós estamos enviando para você agora, ou quem sabe através do aplicativo 7Me. Mas não deixe de adorar e continue em espírito de adoração aí na sua casa mesmo. Que Deus te abençoe. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor.
Feche seus olhos agora, nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Obrigado, bom Pai, porque até aqui o Senhor nunca deixou faltar nada do que precisamos. Obrigado a Deus por esse teu filho, a tua filha que ora agora comigo em gratidão, porque o Senhor tem dado bênçãos após bênçãos, dia após dia. Mas nós agora também queremos rogar por aqueles que têm passado momentos difíceis, uma situação financeira complicada, que o Senhor possa dar o auxílio necessário para que ele saia dessa situação difícil e que o Senhor continue se mostrando um Deus presente, um Deus real e um Deus que cuida. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para vocês também. Como é bom poder começar um sábado com alegria, porque sábado é um dia de esperança. E Jesus nos dá essa esperança cada dia. E a galerinha que está aí aguardando a história de hoje. E hoje a história vai ser sobre o ministério de Jesus. Você sabe o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? A gente sempre ouve, né, nas histórias, Jesus fez isso, fez aquilo, para tanta coisa, né? Mas vamos conversar um pouquinho para ver quando que isso começou, ok? Para começar, eu vou pegar aqui o nosso Jesus. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia cada dia com a graça de Deus. E o seu ministério se tornou público mesmo quando ele foi batizado por João Batista. Batismo. E aí então o Espírito Santo desceu sobre Deus, sobre Jesus. O céu se abriu e o Espírito veio como pomba, falando assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Eu fico muito feliz com esse filho que eu tenho. Que gostoso poder ouvir isso do Pai, de Deus, o Criador do universo, não é mesmo? E Jesus nunca ficava sozinho. A partir daí, ele começou a andar no meio da multidão. Era tanta gente rodeando Jesus, mas Jesus também tinha algumas pessoas especiais. Sabe quem? 12 apóstolos muito queridos que andavam sempre perto de Jesus e aprendiam muitas coisas com Jesus. Tudo que acontecia ali no meio do povo, Jesus ia mostrando para os seus discípulos: façam isso, olha aqui. Jesus era tão bom. Algumas vezes vinham algumas pessoas enfermas perto de Jesus, que precisavam de ajuda, não sabiam como se tratar, se curar. E Jesus ia lá e curava essas pessoas. A gente fala muito que Jesus fazia milagres, curava as pessoas. Sabe o que ele fazia também? Muitas vezes ele expulsava demônios. Uau! E os discípulos ficavam vendo isso o tempo todo e aprendiam com Jesus. Como os discípulos gostavam de andar com Jesus, o tempo todo ali andando com Jesus, para lá e para cá, para lá e para cá. E algumas coisas aconteciam de mirabolantes, fantásticas. E muitas vezes Jesus falava assim para as pessoas. Quando alguém era curado, muitas vezes, Jesus tirava suas ataduras, eles ficavam curados e Jesus falava assim: vai para tua casa, não conte para ninguém. Mas essa pessoa ficava tão feliz que saía pulando. Como que ela não ia contar para os outros o amor de Deus para todas as pessoas? Jesus não era uma pessoa que queria fama ou popularidade. Ele queria simplesmente aqui na terra fazer o bem aos outros e cumprir a sua missão aqui na terra de mostrar o amor de Deus para todas as pessoas. E hoje, eu e você podemos fazer esse ministério aqui também, falando de Deus para as outras pessoas, para aquelas pessoas que não conhecem o amor de Jesus. Faça isso e com certeza você será muito feliz. Que Jesus te abençoe, te dê um sábado muito alegre e que a sua família também possa desfrutar desse dia tão gostoso e maravilhoso. Te encontro no próximo Feliz Sábado. Tchau, tchau. Vamos cantar agora e vamos adorar juntos. Você canta daí, eu canto daqui e nós vamos começar cantando uma música toda especial, uma música muito bonita, que é a música Confiei no Meu Senhor. Cante, adore ao Senhor, dizendo dessa confiança
que nós devemos ter em Deus. O Senhor me tomou nas suas mãos e me revigorou. O Senhor é aquele em quem eu posso confiar todos os dias da minha vida. Ele jamais me desamparará. Começando com as mulheres. Confiei no meu Senhor, e Ele me ouviu. Conta a sua história agora, de quando o Senhor livrou você. O pecado me livrou, e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e confiei no meu Senhor. A música que acabamos de cantar diz que nós confiamos no Senhor e Ele nos ouviu. Nós vamos agora cantar também uma música sobre confiança e sobre depositar nossa confiança, a nossa esperança na pessoa certa, que é Jesus. A esperança é Jesus. Cante com a gente e louve ao Senhor. Esperança de um mundo de paz.
luz entre espinhos, a esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Hoje, ao invés de nós ouvirmos uma música especial, uma mensagem cantada, nós vamos ouvir uma mensagem de forma diferente. Diferente, quem sabe, do que você jamais ouviu. Nós vamos ouvir uma poesia. Essa poesia, ela fala sobre confiar em Deus mesmo em meio ao desespero. Que o Senhor toque o seu coração agora e te prepare para a mensagem de daqui a pouco. Falta de amor, falta de esperança e desespero. Essas são as palavras que estão rodeando o nosso mundo inteiro. Mas não precisa se preocupar. Jesus vai voltar e vai levar você e eu. Jesus está demorando. Ele não vai voltar. Isso é uma mentira boba. Quem é que vai acreditar? Jesus pode até demorar, mas Ele nunca falhará. Pois Ele fez uma promessa e vai levar você e eu. Estou com muito medo. Estou em desespero. Se Jesus não voltar, quem vai me salvar? Tenha esperança. Jesus ajudou muitas pessoas e é claro que Ele também vai te ajudar. E vai levar você e eu. Não se desanime. Não se desespere. Jesus é o nosso Salvador. É o nosso Redentor. Ele é o mais puro amor. E se você acreditar nele, e se você confiar nele, você terá a salvação. Entregue sua vida. Entregue seu coração. Obrigada pela atenção. Continue assim, sempre seguindo os caminhos do Senhor. E lembre-se, Jesus, você e eu. Nós estamos dando início hoje a uma nova série, a série Como Jesus Tratava as Pessoas. E essa série ela vai acontecer durante 4 sábados aqui online. Nós não sabemos se vai durar tudo isso, e tomara que não dure tudo isso, mas o nosso planejamento já está preparado. Caso precisemos continuar com os cultos online, já temos a série toda preparada, a série Como Jesus Tratava as Pessoas. É interessante como a vida de Jesus era paradoxal.
Jesus, enquanto era uma coisa, ele também era outra, totalmente distinta. Enquanto Jesus era o cordeiro, ele também era o leão. Enquanto ele tocava e amava as crianças, ele conseguia derrotar as hostes, o reino das trevas. Jesus, enquanto tratava muito bem os pecadores e eles se sentiam muito à vontade na presença dele, outros, que eram os ditos certinhos da época, se sentiam constrangidos na presença de Jesus. Era incrível como Jesus conseguia marcar a vida das pessoas. A vida de Jesus aqui na Terra foi tão marcante a ponto dele dividir a história em duas, antes de Cristo e depois de Cristo. Agora tinha algo interessante em Jesus que era muito marcante, que era o jeito de ser de Jesus, o jeito de tratar as pessoas. E é sobre isso que nós vamos tentar conversar um pouquinho durante essa série e nós vamos entender como Jesus tratava vários tipos de pessoas ou várias pessoas de várias classes da sociedade. E hoje nós vamos começar entendendo sobre como Jesus tratava os sem esperança. E que durante essa série você consiga pensar em tudo que Jesus fez, de como Jesus lidava e tratava as pessoas e tentar imitá-lo da melhor maneira possível. Porque com certeza, se você tratar as pessoas como Jesus tratava, não restam dúvidas de que nós seremos pessoas melhores para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Já ouviu falar do tanque de Betesda? Tem uma história bíblica muito conhecida do tanque de Betesda e até hoje em dia o tanque de Betesda ele é conhecido e ele existe lá em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que foi reconstruída muitas vezes, várias vezes, e conforme vai sendo reconstruída, várias camadas vão se sobrepondo uma acima da outra, porque conforme ela é destruída, ela precisa ser reconstruída e as camadas vão se sobrepondo. E essas camadas que se sobrepõem acabam colocando abaixo todas as ruínas do tempo de Jesus e aquelas coisas que tinham dos tempos de Cristo, provavelmente já estão já na superfície ou você tem que descer um pouquinho até encontrar algo do tempo de Cristo. E hoje em dia, o tanque de Betesda ele se encontra 2,5 metros abaixo da superfície. Você tem que descer 5 pavilhões, hoje em dia, lá em Jerusalém, até chegar lá onde as águas, que diziam que as águas se moviam naquele tempo, nos tempos de Cristo. Você desce 5 pavilhões para chegar até lá. As pessoas criam que o tanque de Betesda era uma espécie de um centro de milagres. Claro que na mente deles não era exatamente assim, mas eles acreditavam que quando as águas se moviam era o momento do milagre, que quem conseguisse se jogar nas águas era curado na mesma hora. Então eles viam o tanque de Betesda como um lugar extremamente importante para um centro de milagres. Nós vamos ler essa história agora que eu acabei de mencionar, que está em João, capítulo 5, verso 1 em diante. Quero que você abra sua Bíblia aí comigo, por favor. João 5, verso 1, nós vamos ler até o verso 9. Repito, João capítulo 5. Pega a sua Bíblia aí. João capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. Na minha Bíblia eu leio assim. Passadas essas coisas havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia de certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5 agora. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, grava bem, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. É importante entendermos que esse dia era sábado. Por quê? Porque Jesus foi acusado nesse momento aqui de transgredir o sábado. Seria engraçado se não fosse trágico, seria muito cômico se não fosse trágico essa cena aqui agora, de Jesus sendo acusado de transgredir o sábado. O próprio criador do sábado, aquele que tinha criado aquelas pessoas, estava sendo acusado por suas criaturas. O criador sendo acusado pelas criaturas. Veja bem,
E Jesus, nos evangelhos, ele é acusado de transgredir o sábado 6 vezes. É isso mesmo. E todas as 6 vezes, é interessante perceber isso, todas as 6 vezes que Jesus era acusado de transgredir o sábado, ele estava defendendo pessoas e deixando a lei em segundo plano. É isso mesmo. Em primeiro lugar as pessoas e a lei em segundo plano. Talvez você deve estar pensando assim, pastor, mas e aí? Jesus, ele aboliu a lei, ele deixou a lei de lado, a lei era menos importante? Como é que é isso? Vamos entender. Mateus 12, verso 12, tem um texto que diz assim, Jesus mesmo dizendo e declarando, é lícito fazer o bem aos sábados. É interessante que Jesus, entre aspas, transgrediu o sábado a fim de guardar o sábado de verdade. E os líderes judeus daquela época, eles tentavam guardar o sábado e transgrediam o sábado. Como que é isso, pastor? Jesus, todas as vezes que ia atender a necessidade de uma pessoa, ele estava fazendo exatamente o que deve ser feito no sábado. Isso é guardar o sábado. Guardar o sábado é colocar as pessoas em primeiro lugar, fazer o bem às pessoas. Jesus está dizendo, é lícito fazer o bem ao sábado. Toda vez que Jesus estava ao lado das pessoas, é também ao lado da lei, porque a lei também ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Consegue compreender que Jesus em nenhum momento transgrediu a lei? Mesmo colocando a lei em segundo plano, na verdade ele estava colocando a lei junto com o amor ao próximo, porque a lei é isso, a lei é amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O texto fala que é lícito, essa palavra é muito usada nos tribunais ou num ambiente jurídico. Lícito significa exatamente aquilo que a lei requer. Então, o que a lei requer de nós em relação ao sábado é fazer o bem às pessoas e não se preocupar tanto com a lei a ponto de deixar as pessoas de lado, como os líderes judeus faziam. Por isso que eu disse anteriormente, Jesus, ele transgredia, entre aspas, a lei, tentando guardar a lei. Ele guardava a lei, ele transgredia guardando a lei, vamos dizer assim. E os líderes tentavam guardar e acabavam transgredindo, porque colocavam tanto a lei acima do ser humano que esqueciam da parte de amar ao próximo. Jesus sempre pulava por cima das tradições judaicas a fim de guardar essa parte da lei, que era de amar ao próximo, de estar atento às necessidades do próximo. E aqui nós estamos lidando com o caso de um homem totalmente sem esperança. Aquele ato daquele homem estar ali era o último recurso que ele tinha, ele não tinha outra opção. A família já tinha deixado aquele homem ali e já tinha abandonado, morando ali. Muitos homens moravam por ali, entre aqueles 5 pavilhões. Muitos estavam ali com seus familiares, muitos esperavam que os familiares jogassem na água enquanto a água se movia, mas outros já tinham sido abandonados pelos familiares, inclusive aquele homem. Já estava há 38 anos com aquela doença, então estar ali naquele poço, ele já não via outra solução, era o último recurso dele. E Jesus começou a andar por aqueles 5 pavilhões. Enquanto ele descia, ele via os casos mais cruéis do que o pecado tinha feito com o ser humano. Ele olhava para aqueles homens e mulheres que estavam ali à beira daquele poço e pensava, não é possível, olha o que o pecado fez com o ser humano. O ser humano que saiu tão belo de minhas mãos, tão perfeito, agora o pecado tinha feito isso com o ser humano. Agora é o detalhe, você deve estar imaginando, pastor, como que Jesus transitava naqueles 5 pavilhões e ninguém chegava, Jesus, vem me curar, Jesus, toca em mim, Jesus faz alguma coisa. É porque aquele era o início do ministério de Jesus. E se provavelmente eu estivesse ali e soubesse quem era Jesus, e soubesse que Jesus era capaz de fazer o que ele sempre fez, eu ia estar gritando, vai Jesus, cura todo mundo que está aí, tira o povo daí, vai Jesus, faz alguma coisa. Mas não era o momento ainda. Jesus não curou todo mundo, Jesus só curou aquele homem. E é interessante que Jesus foi escolher, quem sabe, o pior caso que estava ali. E por que Jesus não curou todo mundo? Porque ainda não era a hora. A cada cura que Jesus realizava em seu ministério era um passo em direção à cruz do Calvário. E Jesus tinha toda a salvação do ser humano já trilhada e planejada a cada dia. Se ele desse um passo como esse de curar todo mundo que estava ali, ele tinha poder para isso. E se ele curasse todo mundo, provavelmente ele estaria atraindo a atenção de muitos líderes judeus que iriam logo prender Jesus e o plano de salvação estaria correndo risco. Portanto, Jesus, ele cura somente um daqueles para que não chamasse tanta atenção. Mas é claro, chamou atenção e foi um passo a mais em direção da cruz do Calvário. Eis aí a razão de Deus não curar todo mundo que se encontra nos hospitais, por exemplo. Eis aí a razão de Deus não responder muitas orações em relação à cura.
Quando você vê um ente querido seu ali sofrendo no leito de dor, você pensa assim, por que Jesus curou o outro e não curou o meu familiar? Talvez essas dúvidas tenham passado em algum momento na sua vida ou no seu coração. E aqui está a resposta. Se Deus cura todos, provavelmente o mundo não teria mais a visão do que é o pecado. E então, quando Deus cura uma pessoa, o mundo tem a visão, ou algumas pessoas têm a visão de que Deus é poderoso. Mas se Deus estivesse curando todo mundo, sabe o que iria acontecer? Todo mundo ia pensar que o pecado é só uma coisa muito pequena, que Deus dá jeito num estalar de dedos. Todo mundo precisa entender a gravidade do pecado a ponto de não querer mais o pecado quando Jesus voltar. O mundo hoje é capaz de ver o que o pecado fez com a humanidade. Tanta doença, tanta morte, tanta tristeza. E aí você pensa, mas Deus não faz nada, Deus está olhando o sofrimento do ser humano. Não, Jesus tem o tempo certo de fazer todas as coisas. Tudo está dentro de um plano. Vai chegar uma hora em que o pecado vai ter fim. E a gente precisa entender que cada coisa tem acontecido no seu devido momento. E como eu disse antes, aquele era o pior caso. 38 anos à beira do poço. Ele já não estava mais com a sua família. E Jesus agora faz uma pergunta para ele que, na visão de muita gente, parece uma pergunta até boba. Jesus pergunta, você quer ser curado? Ora, quem está ali há 38 anos esperando uma cura, claro, o que ele quer? Ele quer ser curado. Mas não foi isso que aquele homem disse. Quando Jesus perguntou, quer ser curado? Ele disse, é claro que eu quero ser curado, mas só que eu estou aqui já há muito tempo e não tem ninguém que me jogue na água. Aí Jesus olha para ele e diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. Preste atenção nessa ordem dos fatores. Levanta-te, toma o teu leito e anda. É interessante perceber que aquele homem que estava ali aleijado, que estava ali doente há 38 anos, ele não fez nada para ser curado. Nada. Ele não precisou pagar uma penitência, ele não precisou dar dízimo, ele não precisou andar na direção de Jesus, ele não precisou ter fé, ele só esperou e Jesus fez tudo. Ele andou como resultado da cura, ele não andou para ser curado. Por que eu estou falando disso? Acontece que tem muita gente que tem uma necessidade de ganhar créditos quando tem uma bênção. Quando Deus está prestes a dar uma bênção, ele pergunta assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar? Ou então, Senhor, manda eu fazer algo que eu faço. Senhor, o que é necessário fazer para que o Senhor me dê essa bênção? Eu tenho que ser fiel no dízimo, eu tenho que dar estudos bíblicos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É a nossa necessidade de ganhar crédito. Porque depois que a bênção vem, sabe o que a gente diz? Ah, eu fiz isso, aí Deus me deu aquilo. Sempre tem que ter a nossa parte. Mas nesse caso aqui, não teve parte do ser humano. Jesus fez tudo. O ser humano, ele só pegou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele pegou as coisinhas dele e foi embora. Ele não fez nada. E é isso que Jesus quer que você entenda. Você não precisa de levar crédito em nada. Jesus vai fazer tudo. Você não vai fazer nada. Você precisa depender mais de Deus e aprender a depender mais desse Jesus. O poço ali, naquele caso daquele homem, era um instrumento que ele imaginava que seria o instrumento de salvação dele. E hoje, qual que é o seu poço? O nosso poço é aquilo que a gente sempre busca, aquela necessidade de querer ganhar crédito. Sabe como é que é? Qual que é o teu poço hoje? Teu poço, quem sabe, seja devolver dízimo, dar uma oferta gorda para a igreja, dizendo assim, não, Deus me abençoou porque eu fui fiel. Deus me abençoou porque eu guardo os mandamentos. Deus me abençoou porque eu sou um fiel missionário. Deus me abençoou porque eu faço isso. Deus me abençoou porque eu faço aquilo. Esse é o nosso poço, às vezes, que a gente quer achar que é o nosso instrumento de salvação. Mas a gente não precisa de poço, nós não precisamos de poço, nós precisamos de Jesus. É Jesus quem realiza, é Jesus quem efetua. A gente não pode pensar que depende de um poço para ganhar uma bênção, que depende de um instrumento para Deus então dar uma bênção em troca. Tudo vem de Jesus, tudo vem dele, tudo procede de Jesus. E aquele homem estava desesperado, ou seja, sem esperança. O tema de hoje é como Jesus tratava o sem esperança. E aqui está uma prova de como Jesus tratava as pessoas que estavam sem esperança naquele tempo e hoje trata a cada um de nós que nos encontramos muitas vezes sem esperança. Uma frase muito marcante de uma música que eu ouvi outro dia diz assim, só sabe o que é esperança quem já esperou. Quem aqui nunca esperou por uma bênção? E esperou e ficou desesperado, perdeu a esperança. Podemos dizer que uma pessoa que está sem esperança é uma pessoa desesperada. E aqui quem nunca se viu desesperado? Ou seja, esperou e cansou de se esperar, não tem mais esperança. Quem sabe eu estou falando para alguém agora. O que te traz desespero?
É o coronavírus? É o medo de uma doença? É o medo de algo que você não vai conseguir dar conta? Quem sabe é uma situação financeira? O que te traz desespero hoje? Mas sabe por que a gente fica desesperado? É porque nós não conhecemos a Jesus de verdade. Porque quem tem um encontro com Jesus, quem vê como Jesus trata os desesperados, ele fica calmo. Ele volta a reacender a chama da esperança. Porque toda vez que Jesus se encontra com o desesperado, ele resolve o caso do desesperado. E se eu estou falando para você que vive hoje uma situação de desespero, fica calmo. Porque Jesus veio hoje para resolver o seu caso, resolver a sua situação. Quem sabe hoje você está pensando que precisa de uma fonte onde você precisa se jogar para o milagre na tua vida acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de fonte. A única fonte que você precisa é de uma fonte de sangue. A fonte do sangue de Jesus, onde você vai se jogar no sangue do Cordeiro e ser limpo. Não é à toa que lá em Apocalipse diz assim, bem-aventurado aquele que tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Essa fonte, sim, é capaz de transformar a sua vida. Jesus é a única coisa que você precisa. Imagine agora, você, sentado lá na beira daquele poço. Você, imagina, não estou pedindo para você olhar a vida de outra pessoa. Você, Jesus começa a andar, você está desesperado para entrar na água quando ela se balança, mas nada aconteceu até hoje, 38 anos. Você está lá e Jesus começa a passar. Aí Jesus se abaixa, se inclina pertinho de você e diz assim, meu filho, você quer ser curado? Sabe qual seria a resposta de muita gente? Não, Jesus, não precisa fazer nada, me manda fazer alguma coisa, me manda fazer o que eu faço. Eu preciso ir ajoelhado daqui até Belém e eu vou. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu devolva o dízimo, que eu seja fiel nisso, que eu faça aquilo, que eu pague uma promessa, eu faço. É mais fácil para nós fazer algo do que simplesmente confiar que Jesus faz tudo. Olha como que a nossa mente funciona, olha como que é estranho. Afinal de contas, a gente não aprendeu a depender de Jesus de verdade. E a gente precisa aprender a fazer isso. Confiar em Jesus de verdade. Posso te fazer uma pergunta? Você sabe o que é ser salvo? Quem sabe muita gente pode até me responder dizendo assim, pastor, ser salvo é me livrar do fogo que está sendo preparado para o diabo e seus anjos. Mas eu sinto te dizer que a resposta aí está bem completa. Ser salvo é estar livre do pecado. E aí eu te pergunto, você quer se livrar do pecado de fato? Você quer de verdade ser livre daquilo que ainda te prende? Daquilo que você até acha gostoso? Você quer mesmo? Se você não quer, não é para você que eu estou falando hoje. Mas se você está cansado de lutar contra um pecado, mas não consegue vencer, vez após vez você é vencido pelo pecado. Se você se sente assim e quer se ver livre de tudo isso que te aprisiona, se você se sente desesperado com alguma coisa, a mensagem é para você. E a mensagem de Jesus para você hoje é: levanta-te, toma o teu leito e anda. Você está desesperado? Jesus não só tira o desespero do seu coração, como também resolve o seu problema. Ele volta a colocar esperança no seu coração, porque ele é especialista em resolver problemas de desesperados. Por isso, a grande resposta para o tema de hoje é como Jesus tratava os desesperados. É simples. Ele resolve o problema do desespero. Ele resolve o problema do desesperado. Se você se encontra assim hoje, entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque é isso que Ele espera de você agora. Só uma entrega. Só uma entrega. O resto Ele vai fazer. Você não precisa fazer nada mais. Só deixar, Jesus, pode fazer. Eu quero ser curado. Eu quero ser livre de todos os meus pecados. Eu quero sair do desespero. O Senhor faz o resto? Pode ter certeza. Ele vai dizer que sim. Ele vai fazer o resto. E é por isso que eu termino a mensagem de hoje, te fazendo um convite especial. Que tal hoje nós nos entregarmos de verdade a esse Jesus, dizendo: Jesus, a minha situação é essa. É uma situação de desespero, é a luta contra um pecado, é a luta contra mim mesmo, é uma luta contra o meu próprio orgulho de querer levar crédito pelas bênçãos, é a luta contra um pecado oculto. Jesus, é a luta contra um medo que eu tenho, eu quero sair do desespero, me traz esperança outra vez. Ele está disposto a fazer isso. Se você estiver disposto a receber esse acolhimento de Jesus para um desesperado, feche seus olhos, nós vamos orar e falar com esse Jesus. Pai, a nossa oração é porque nós estamos muitas vezes em nossa vida desesperados. E é por isso que nos entregamos a esse Jesus que é especialista em resolver problemas de desesperados. Toma a nossa causa em tuas mãos e trata a gente como o Senhor tratou aquele homem na beira do tanque de Betesda. Resolve a nossa situação. Confiamos em Ti, por isso nos entregamos em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe e o Senhor te dê um restante de sábado muito feliz.